Bernardo Ramos soltou o verbo contra Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Para ele, o mandatário não respeita a torcida do Mengão. Vamos acompanhar o que ele falou agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, vamos curtir os vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Questão do presidente Rodolfo Landim. Na minha opinião, isso é um erro gravíssimo, porque Rodolfo Landim não entende nada de futebol. Ele pode ser um bom administrador, e a gente pode fazer algumas ressalvas aqui à administração do Rodolfo Landim, como, por exemplo, a majoração, o valor abusivo no preço dos ingressos para os jogos da final, ou para o jogo no Maracanã, da final da Copa do Brasil no próximo dia 17. Eu acho isso um absurdo, uma sacanagem com o torcedor, e isso passa, evidentemente, pelo crivo do presidente Rodolfo Landim. Só que a intervenção, ou melhor, a maior atuação do Rodolfo Landim no futebol, ela é danosa ao clube. Como eu disse, Landim não entende nada de futebol. Ele tem de se cercar de pessoas que realmente entendam de futebol. O Marcos Braz, a gente pode falar 1 milhão de coisas aqui, o Marcos Braz é um cara que faz boas negociações, né? Falta a ele, na minha visão, Marcos Braz, ter abaixo dele um diretor técnico profissional, cobrar mais jogadores, e também o técnico Jorge Sampaoli, e também os gerentes de futebol, Carlos Norval, Juan e Fabinho Soldado. Dito isso, não adianta o Landim fazer essa intervenção ou acompanhar mais de perto o futebol do Flamengo, porque simplesmente ele não é a pessoa indicada a isso. O Landim vai chegar e falar, mas peraí, esses jogadores aqui com quem eu vou renovar o contrato, eles valem a pena? Como é que o Landim vai fazer essa avaliação se ele não é o cara que vai avaliar tecnicamente esse grupo de jogadores? Ele não tem condição de fazer isso. Não tem. Precisa ter alguém lá que o faça. E esse cara não é o Rodolfo Landim. Então, por que o Landim vai se meter mais nisso? Porque ele quer, né? E não tem ninguém abaixo para dizer, presidente, olha só, não é por aí, né? O Landim tem outras coisas para se preocupar. O departamento de futebol não é lugar para o presidente atuar, tá? A não ser que esse presidente entenda muito de futebol, muito de futebol. Eu acho um gravíssimo erro esse. Isso, vamos dizer que fosse uma solução correta, né? Que o Landim de fato tivesse de fazer uma intervenção no futebol do Flamengo e tal. Por que isso então não foi feito antes? Por que só agora? Eu vejo uma série de contradições nessa história toda. Você aprova essa medida do Landim? Deixa aqui o seu comentário abaixo. Eu acho lamentável. Eu acho lamentável. Já falei aqui 1000 vezes. O Flamengo precisa de um diretor técnico de futebol, não um diretor executivo, que já tem lá o Bruno Spindel, mas um diretor técnico de futebol para fazer essa avaliação do elenco e versus a avaliação do elenco, fazer a contratação do técnico para a próxima temporada, já que o Sampaoli não deve ficar. Tá? Isso sim, um cara para responder ali é o Marcos Braz, né? E não haverá troca do Braz mesmo, o Rodolfo Landim não vai tirar o Marcos Braz do Flamengo, mas esse cara precisa existir. Não, para mim não deve ser um brasileiro, não deveria ser um brasileiro. Já falei aqui que o Leonardo não é esse cara. Então o Flamengo precisa de mudanças, não de intervenção do presidente. Saudações. Então é isso aí, galera. O jornalista Bernardo Ramos dando a sua opinião a respeito dessa questão de Rodolfo Landim estar intervindo, né, nas questões do futebol. De fato, ele não é a pessoa mais indicada para esse tipo de situação, né? Rodolfo Landim precisa contratar uma pessoa para avaliar o elenco, para avaliar a comissão técnica e contratar jogadores e, principalmente, um novo treinador com as características da equipe. Não adianta o Flamengo ficar mudando de treinador sempre, trazendo treinadores que
que não executam as características dos jogadores que tem no elenco nesse momento. Muitos treinadores vão vir querendo que o Flamengo contrate muitos atletas. E o Flamengo já tem um elenco, claro, precisa de reforço em determinada posição, mas o Flamengo já tem um elenco bom. Precisa-se contratar um treinador que chegue e consiga extrair o máximo possível das características de cada atleta. E por que a gente está dizendo isso? Lembramos que já foi decidido que Sampaoli não será o treinador na temporada de 2024. Né? E qual será o treinador? Como será avaliado o perfil desse novo comandante do Flamengo? Trazer um treinador para tapar o buraco mais uma vez, né? Até porque é o último ano de mandato de Rodolfo Landim. Qual será o objetivo dele? Sair por cima? Trazer um treinador experiente da Europa? Um treinador brasileiro? Enfim, tem que alguém com experiência de futebol analisar o perfil de cada treinador e trazer aquele que se encaixa melhor nesse elenco rubro-negro. Rodolfo Landim, que só tem feito coisas erradas, assim como Marcos Braz. Se for levar em consideração o que ele fez com a torcida do Flamengo nesta final da Copa do Brasil, é um absurdo, né? Aumentando o ingresso e fazendo com que a classe baixa não participe do jogo mais importante do campeonato. São esses torcedores que estão no estádio todos os jogos, cantando, apoiando. E agora quem vai participar do jogo são torcedores de classe média alta, que têm condições de comprar um ingresso e que muitas vezes saem de casa apenas para tirar foto e dizer que está no Maracanã. Nem as músicas do Flamengo eles vão conseguir cantar. Esse torcedor não vai ajudar o Flamengo. Claro, financeiramente sim, porque ele está comprando o ingresso. Agora, apoiar o time dentro de campo, ele não vai. Quem apoia são esses torcedores que estão todos os dias, todos os jogos aí, acompanhando o Mengão. Né? Então, de fato, essa diretoria do Flamengo não tem mais o que errar. Tudo o que fazem é pensando em merecimento próprio, não pensam no Flamengo. Né? E o jornalista aí, Bernardo Ramos, soltando o verbo com relação a tudo isso que vem acontecendo no nosso Mengão desde o início da temporada. Não é um erro, não é dois, são erros consecutivos que fazem com que o Flamengo se afunde ainda mais. E aí, nação rubro-negra, para vocês, Marcos Braz e Rodolfo Landim são os principais culpados dessa situação do Flamengo? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários.